prazer, uma honra estar aqui. Eu sou a Renata Neves, como o Felipe falou. Obrigada, Medtronic, pela oportunidade e obrigada a cada um de vocês. Eu espero que o que eu trago hoje em nome da Deloitte, fruto do trabalho de muitos profissionais, tenha significado para vocês consigam aplicar de alguma forma no seu dia a dia, porque é isso que a gente espera, né? Inovação digital, experiência humana, isso é o que a gente vai falar sobre tendência. Então, eu vou começar falando, essa sou eu enquanto eu mostro aqui, vou me apropriar, vou me reconectar com uma fala de ontem, trazida pelo Arias, numa das primeiras sessões, quando ele fala sobre as transformações no setor da saúde. E aí o que o Arias colocou ontem foi sobre a onda zero, se a gente pode falar em transformações pensando em ondas, a onda zero, onde cada uma das instituições, elas trabalhavam isoladamente. E algumas ainda resistem, por N fatores. Algumas instituições ainda trabalham sozinhas. Ele trouxe a onda 2, que é a que a gente vive em transição, que é a explosão de dados. E os dados, hoje a gente já entende o valor enquanto instituições, enquanto organizações, mas nós estamos nos apropriando gradativamente da grandeza de possibilidades que os dados podem nos oferecer. A gente vê um esforço muito grande nesse sentido. E a onda 3, que é a remodelagem da indústria, que começa numa sala como essa, quando diferentes stakeholders, players da saúde, se conectam para construir algo, para deixar um legado, né? Então, mais do que a gente trocar ideias, pensar juntos, a gente vai ter que passar a construir cada vez mais intensamente algo. E a gente está falando de construir de pessoas para pessoas, é o ponto que a gente não pode deixar de se orientar. Então, são pessoas construindo para pessoas. Para falar de tendências, eu já vou fazer um disclaimer aqui. Esse trabalho, ele traz como principais tendências 6 temas. Quando a gente vai discorrer sobre eles, eles não passam de desafios que, por este motivo, eles se tornaram tendência. Então, é daí que eles nascem. Então, os desafios e principais tendências são equidade na saúde, fatores ambientais, sociais e governança, saúde mental e bem-estar, futuro da ciência médica, transformação digital e saúde pública reimaginada. Nenhum tema novo aqui. Todos os temas já fazem parte da pauta dos profissionais, das instituições, em maior ou menor grau, com maior ou menor força. Essa é a verdade. Vamos começar pela equidade na saúde. Então, para falar de equidade na saúde, a gente está olhando para reconhecer as diferenciações sociais e, partindo dali, pensar em acesso para essas populações que são diferentes. E, de maneira trágica, vou deixar isso bem claro, a Covid, a pandemia, ela acelerou essa iniciativa. Um exemplo prático, quando nós vimos pessoas físicas e empresas diferentes se conectando para possibilitar, para viabilizar acesso para algumas outras pessoas no sentido de saúde. Então, a equidade é o nosso momento de repensar como nós podemos fazer. As falhas sistêmicas, o que leva a essa desigualdade, a gente já conhece. O ponto é como a gente vai fazer, qual é que é a transformação que a gente pode fazer para mudar esse cenário, tá? Então, a Deloitte se debruçou nesse tema e algumas coisas que a gente aponta, né, que esse time apontou, o que pode ser feito para mudar? Qual que é o movimento de mudança? Então, o primeiro passo é entenda a sua organização e o mercado. Então, assim, como que você está posicionado? Segundo passo, reconheça o que é equidade de valor e o que tem valor para a sua empresa. E o terceiro passo é desenvolva algo e faça. Em algum momento a gente vai falar sobre isso. Comece fazendo o que você pode fazer. Não deixe de fazer. Não pense que é pequeno, simplesmente faça. Então esse é o desafio para as instituições, para nós enquanto pessoas corporativas. O próximo passo o próximo tema, fatores, deixa eu organizar aqui, senão vou atrapalhar a transmissão, desculpa. Fatores ambientais, sociais e governança. O que isso tem a ver conosco? As mudanças climáticas, elas certamente serão um ponto crítico para os próximos anos. Aqui a gente tem a mudança climática sendo apontado como algo que vai mudar a forma que as pessoas nascem, crescem, vivem e trabalham e se relacionam.
Qual que é a importância disso? A gente vai ver mais lá na frente. O nosso mercado é feito por pessoas. Se ele vai impactar a forma que as pessoas vivem, nascem, crescem, trabalham, em algum momento, enquanto instituições, a gente precisa repensar sobre isso, ainda que aparentemente seja um tema distante para o nosso dia a dia. Então, os custos em saúde relacionado à mudança climática, ele já chega na casa de mais de 800 bilhões. É muito dinheiro dentro de um setor em que o recurso ele é escasso. Ele pode ser abundante para alguns, mas ele é escasso para a massa, né? Algumas coisas que tem que ser repensado para falar de transformações em fatores ambientais e mudanças climáticas. Um movimento importante é a redução de desperdício. E aqui eu trago algumas citações: alimento e água. Dentro da saúde, nós, enquanto profissionais, sabemos que os desperdícios eles vão além da água e do alimento. Então, nós vemos na prática, eu sou enfermeira de formação e atuo nessa área há mais de 25 anos, e muito do que a gente via desde então, a primeira coisa é o quanto a gente desperdiça, tentando fazer o melhor, tentando dar acesso ao paciente, entregar um tratamento, nós desperdiçamos. E a gente desperdiça com alguns, enquanto para outros falta. Então, num espaço em que a gente tem escassez, nós ainda desperdiçamos. Então, esse é o desafio. Por que esse tema é importante? De novo, se ele vai impactar como a gente nasce, cresce, vive e desempenha, mais de 70% de um custo de uma instituição prestadora de serviço em saúde, ele está em custo operacional. Custo operacional se relaciona a pessoas. Então, essas pessoas serão impactadas por esse movimento. Isso é importante pensar. E a gente traz outros números, que são o número de pessoas que morreram em razão de aumento da temperatura, o número de crianças que morreram prematuramente em razão de doenças cardíacas e de doenças pulmonares. E a reflexão, mais uma vez, é o que nós podemos fazer para iniciar essa transformação. Saúde mental e bem-estar, mais um tema que, de novo, tragicamente foi movimentado, saculejado pela Covid. Então, a gente tem falado bastante. Eu movimentei? Não, desculpe. A gente tem falado bastante sobre isso. Um outro ponto que é importante aqui é a questão da saúde mental é como nós a enxergávamos. Talvez a Covid só veio nos despertar para esse ponto, mas como nós a enxergávamos. E ele deixa aqui para a gente o pensamento que é como que a gente vai alcançar melhores resultados? Como que a gente pode quebrar essa barreira, né? Superar essa marca do que está ruim e converter isso em algo positivo. Então, derrubar a barreira do estigma, da discriminação, controlar, repensar nesse gasto, nesses recursos, o gasto subestimado, o investimento em saúde mental, que isso é importante. O nosso sistema em silo, no sentido de que alguns têm acesso e outros muitos não têm acesso. Então, a saúde mental ela precisa ser um cuidado para todos e não para uma parte da população. O quanto ainda tem para ser conhecido nessa questão em saúde e as mudanças que são determinantes na saúde para a saúde mental. Então, quais movimentos a gente pode fazer enquanto instituição para colaborar nessa mudança? Alguns pontos aqui, ó. O que a gente deve considerar então? Criar ecossistema de saúde mental, então garantir o acesso para as pessoas. A gente fala de movimentos de mudanças, de pequenas transformações, mas é preciso criar um ecossistema. Incentivar empregadores, né? E esse grupo aqui está composto por executivos. Incentivar empregadores a assumir um papel ativo na saúde mental e no bem-estar dos funcionários. Então, muita gente tem visto desse movimento, e ele ainda é muito importante. A gente fala de um cenário, de novo, me apropriar da minha história enquanto enfermeira. Enquanto enfermeira, eu trabalho há 25 anos no setor da saúde. Eu nunca tive experiência fora do setor da saúde, independente do player. E, na minha opinião, o ambiente mais cruel é o nosso. Porque, enquanto profissionais da saúde, a gente não dá tanto crédito à condição de saúde daqueles que estão próximos a nós. A gente cuida do paciente, a gente coloca valor na condição dele, mas quando é um colega seu que não está tão bem, às vezes a gente tende a não ser tão sensível. Então, esse é o ponto para a gente, enquanto profissionais da saúde. E fornecer governança para aumento de confiança
para o uso das soluções digitais. O ponto desse evento são as soluções digitais. Eu vou compartilhar algo que aconteceu comigo nessa manhã. A gente fala de solução digital porque os dados estão aí, a gente quer compartilhar, quer discutir interoperabilidade. Mas para esse evento, eu tive uma dificuldade imensa para compartilhar este material que vocês estão vendo para a Medtronic. Então, no momento que a gente fala de compartilhamento de dados, um material que não é confidencial, eu não consigo compartilhar por uma questão de LGPD, por regras, e a Medtronic também tem restrição para receber. Ela fala assim, olha, um pendrive você não pode conectar. Então, mais do que a gente falar em compartilhamento de dados, a gente precisa se preocupar como que a gente vai fazer isso e o quanto nós confiamos nas nossas relações para fazer isso. Se o pensamento de todos ainda é no paciente, e aí eu acho que é a primeira vez que eu falo do paciente aqui, como que a gente vai fazer isso de maneira segura e confiando que o ecossistema está trabalhando para melhorar algo que é significativo. E não importa, na minha opinião, se uma parte vai ganhar mais ou menos, contanto que o paciente ele conquiste algo. Então, porque o ganha, ele vai oscilar. Eventualmente, um prestador em algum momento ganha mais, um operador a menos, a indústria mais, o outro menos. Mas o paciente no centro, ele está sendo visto como uma pessoa humana e ele vai conseguir ter as necessidades dele atendidas com essa conexão, com essa cocriação? Se sim, ótimo. Dali para frente é negócio, a gente consegue administrar. Falando sobre o futuro da ciência médica, e aí, como eu já falei bastante, eu vou me apropriar de novo da fala do Hugo ontem, na sessão. Ele praticamente antecipou esse tema. O que que é? Ele trouxe sobre o futuro na saúde. Os sensores transformacionais, ele falou de terapias customizadas, personalizadas, ele falou de diagnóstico por inteligência artificial e as soluções digitais. É isso que a gente tem de transformação. São as mesmas coisas em diferentes medidas. É o que nós temos visto. Medicamento personalizado, cada vez maior investimento no desenvolvimento e na pesquisa, para a alegria de pesquisadores que durante muito tempo se viram ali escondidos. Então, hoje vocês têm mais espaço para falar e mostrar o valor que é o trabalho que é desenvolvido por pesquisadores, né? E a questão da inteligência artificial. Eu vou passar aqui. Eu volto a falar daqui a pouco. Saúde pública reimaginada. Então, quando a gente fala de saúde pública, o primeiro pensamento natural para os brasileiros, não sei se para vocês, mas para mim foi pensar em sistema único de saúde. Não é esse o ponto exatamente, ele conversa com o sistema único de saúde, mas não é só isso. A saúde pública é o que a gente tem para garantir que as pessoas vão ter mais acesso. Ele vai olhar mais para a prevenção. Em tempos de recursos escassos, por que a gente não investe mais em diagnóstico precoce? O tratamento ainda é muito caro. Por que ainda se tem, eu falo por experiência, a discussão de rastrear a doença é muito caro, talvez seja pouco viável, vamos deixar para depois. O gasto ele vai acontecer. Eu vou compartilhar com vocês uma experiência profissional, não confidencial, que aconteceu em um projeto. Então, a gente fazia ali um projeto antes de começar a pandemia, e jogava de paciente em câncer de pulmão. O desafio do time que trabalha com médico, eu, como enfermeira, como médico, engenheiro, a gente tem um cliente profissional. Nós entendemos o valor de rastreamento do profissional para aquele público, para qualquer cliente. E o cliente entendia que era muito caro. Até que com o advento da pandemia, a gente pode colocar assim, a gente mais viu a invasão de imagem, né? Então, você tem que fazer por massa, você tem que fazer muito para chegar numa fatia de poucas pessoas que poderão se beneficiar, se a gente pode dizer assim, com um diagnóstico e um tratamento preciso. Só que com a pandemia, as pessoas fizeram mais os exames de imagem. Então, se a gente já tivesse ali uma tecnologia, essa tecnologia pode nos ajudar a fazer uma leitura e encaminhar aquilo que é prioridade de análise, aquilo que é uma suspeição de uma doença, para que um profissional pudesse trabalhar de maneira mais efetiva e esse paciente tivesse diagnóstico. Na pandemia, muito tem se falado de que, e a gente ainda fala porque ninguém teve coragem de falar que acabou, então a gente continua falando que nós estamos na pandemia, muito se fala
do aumento do diagnóstico da doença pulmonar em razão da quantidade de exames que foram feitos. E a pergunta que eu deixo aqui, acho que a maioria que está aqui é do setor privado, vou deixar a pergunta não, uma reflexão, que é essa reflexão que eu e o time fizemos enquanto projeto. Quem mais se beneficiou com o diagnóstico precoce na pandemia, pensando em câncer de pulmão? Será que foi aquele cidadão que já tinha acesso à saúde suplementar e que fazia os seus exames regularmente? Ou foi aquela pessoa que, em razão da doença, teve que ir ao pronto-socorro para tratar uma doença, o COVID, dentro da pandemia, e a partir dali ele recebeu um diagnóstico? Então, os temas são conectados. Falando disso, a gente volta para a equidade em saúde, porque uma coisa vai acontecer somente se a outra for tracionada, tá? Esse é o ponto. E, por fim, esse cliente ele adotou a tecnologia para fazer a leitura dos exames que ele já tinha e alcançar aqueles pacientes que poderiam ser diagnosticados, para ter um exemplo prático. Saúde pública, ele traz aqui os desafios que surgiram, e eu vou voltar à minha fala. Mudança climática, desigualdade na saúde, infraestrutura danificada e escassez global. Esses são os pontos que eu estou trazendo como tendências, mais uma vez. Só virou tendência porque primeiro ele nasceu como um desafio. Então é o que a gente tem que se antecipar. Aquilo que incomoda muito é melhor a gente pensar juntos, porque em algum momento isso vai ser um problema para o seu negócio, para a entrega, para o valor da sua empresa. Então é importante repensar. E o próximo ponto, transformação digital, tudo que a gente já viu, né? O que nós experimentamos na pandemia, o crescimento de pacientes, burnout, interrupções em cadeia de suprimento e questões de infraestrutura. O que é importante aqui trazer? Essa dificuldade, ela tem que nos levar para dar um passo à frente. Então, um passo à frente use o que você tem. Então, se tiver que começar, comece pequeno, mas faça algo. Depois, alcance ou seja parceiro daquilo que você precisa. Nós somos um ecossistema. Se não dá para fazer sozinho, se juntem aos outros e façam. Não deixem de fazer. Isso pode ser de hospital para hospital, hospital para indústria operadora, organização, uma ONG com hospital, não tem problema. Se juntem e façam alguma coisa. E depois, automatize processos repetitivos. As pessoas precisam ter valor e precisam entregar mais do que repetições. Tá? Das tecnologias virtuais de cuidado, computação em nuvem, inteligência artificial, que nós já falamos, dados interoperáveis e análise, que nós já falamos, e telecomunicações em 5G. Para falar de 5G, eu vou compartilhar com vocês também um dado público, uma parceria com a Deloitte, talvez vocês já tenham escutado falar sobre Open Care 5G, é um projeto do InovaHC, e é importante, estou falando porque é algo público, a gente está falando ali de diferentes organizações, empresa de consultoria, o setor público, o setor privado, bancos financeiros, trabalhando para quê? Tem muitos projetos acontecendo, muitas idealizações dentro do Open Care 5G, mas eles selecionaram duas, eu vou falar de uma inovação. Um desses projetos é garantir que as populações em lugares longínquos consigam realizar exames de imagem. E como isso? Fazendo com que uma pessoa que é um profissional não médico, uma pessoa que não é da saúde, seja capacitado para manipular um equipamento e, à distância, um especialista, um médico, consegue fazer o acompanhamento para que aquele paciente faça o seu exame. Isso se chama acesso, é garantir que pessoas que estão distantes consigam fazer seus exames, consigam ser avaliados e cuidados, né? Esse avanço já chegou. A gente tem ele de maneira ainda incipiente, mas ele já chegou, a gente já está experimentando esse movimento. Exemplos de digitalização, então, nenhuma novidade para vocês do que já acontece, o que vai acontecer e vai ser fortalecido, que é o monitoramento da saúde. Nós vimos isso na pandemia, de novo falando mais uma vez, o paciente ele não precisa ir para um ambulatório para ele ser seguido. E ele não precisa deixar de ser seguido em razão do deslocamento. Ele pode ser seguido estando em casa. Então, a gente precisa monitorar esse paciente, cuidar desse paciente. Né? As consultas virtuais, que não trouxe prejuízo para o atendimento local, ele só ampliou o acesso às pessoas, e a gente vai partir para as outras discussões, mas ele ampliou o acesso de alguma forma. Né?
E falando dos diagnósticos, enfim. Esses são os pontos. Eu vou avançar agora para um vídeo, porque já estou quase estourando o tempo aqui, para exemplificar um pouco do que eu trouxe sobre o que a Deloitte enxerga de futuro, tá bom? This is Maria and her partner, Ruben. Before their day even starts, they are providing a detailed snapshot of their health and wellness to their network. Maria slept great, but Ruben, who has a history of depression and anxiety, tossed and turned all night. Data from his neuroendocrine system shows a spike in cortisol. That may be a sign that he could be headed for a significant depressive episode. So, before he's even awake, his network has placed time in his busy schedule that day to talk with a virtual therapist about ways to reduce his stress. 20 years from now, radically interoperable data and open and secure platforms will allow consumers to own their own journey of health, providing them with a holistic, real-time view of themselves and their environment. A system in which personalized experiences that are highly tailored to one's preferences and needs are the norm, not the exception, and where care and services can be accessed quickly and seamlessly. Consumers are increasingly willing to share their personal data through wearable technology, smart appliances in the home, and even with the home itself. This vast pool of data forms the basis of their personal health profiles, so that changes or deviations can be detected and addressed immediately. This information empowers consumers to take control of their well-being in ways that were impossible in the past, whether it's proactively heading off depressive episodes for Ruben, or getting Maria her time-released antihistamine well ahead of a high-pollen day. This data also provides more opportunities than ever to glean novel insights into the health of entire communities and to enable research and scientific breakthroughs at a rate that will only increase exponentially as technology continues to evolve and to integrate into our daily lives. Tailoring care individually based on ever-advancing capabilities to capture, interpret, and act on near-perfect data in real time is a radical change. This change will require a complete rebuild of today's healthcare system and the collaboration of several actors, some old and many new. Those with deep roots in care delivery must ask themselves how they can use data and technology to transform what well-being and care delivery means. Players in the health ecosystem will include non-traditional ones. For example, those focused on the data platforms and tools that enable this new model of health. And regulators, financiers, and intermediaries will all play a new role in this new vision. Disruptive thinking and a commitment to emerging technology are more important than ever before, because the future isn't as far off as it seems. In fact, it's at your very fingertips. Ainda que o vídeo, para a nossa sociedade, para a nossa realidade, ele pareça ainda distante, um pouco distante, mas muito do que a gente experimenta hoje era distante até 2 anos atrás, até 2 anos, até 10 anos. Então, eu tenho, por experiência, há algum tempo, sou da geração de 80, e eu tento lembrar ainda hoje como que eu conseguia me deslocar em São Paulo sem esse recurso. A geração nova já não entende como isso acontece. E eu não consigo me lembrar como que eu fazia deslocamento, pensando em dificuldades. Então, o ponto aqui é, ainda que pareça distante, nós precisamos, enquanto partes relevantes dentro do setor da saúde, iniciar essa mudança, iniciar essa transformação. Pode começar pequeno, só não deixe de começar. Comecem em dupla, em trios, em diferentes setores, mas comecem, né? Não deixem de fazer, esse é o ponto. A reflexão é essa, eu espero que tenha feito sentido para vocês. Esse material, o estudo completo, depois eu posso compartilhar com o time da Medtronic. Se vocês quiserem se apropriar com mais detalhes sobre cada uma das pesquisas, sobre o conteúdo de equidade social, equidade na saúde, sobre transformação, eu vou compartilhar e vocês terão esse acesso, tá bom? Obrigada, espero que vocês aproveitem o evento e que tenha sido produtivo para vocês. Obrigada, Medtronic.